Tá certo? Está ali já no telão. Provérbio está dentro exatamente do ó ali, viu? Provérbio, capítulo de número 16, de 1 a 24. Amém, queridos? Estava pequenininho, mas deu certo. Quero que dá um bem-vindo fraternal aos irmãos ali do Itambé. Só os irmãos do Itambé, levanta a mão aí, só uma mão, por favor. Pronto, irmão do Itambé. Que Deus os abençoe, tá bom? Vamos lá então. Do homem são as disposições do coração, mas do Senhor a resposta da língua. Todos os caminhos do homem são limpos na sua opinião, mas o Senhor pesa os espíritos. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus pensamentos serão estabelecidos. Todas as coisas tem feito o Senhor para si mesmo, e até o ímpio para o dia mau. A abominação é para o Senhor todo o soberbo de coração, ainda que ponha mão sobre mão, não será reputado por inocente. Por misericórdia e verdade será purgado o pecado, e devido ao temor do Senhor, os homens se desviam do mal. Quando os caminhos do homem são agradáveis ao Senhor, até os seus inimigos, olha só, faz que tenham paz com ele. Melhor é um pouco com justiça do que multidão de frutos sem direito. O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor é quem dirige os seus passos. Sentença divina está nos lábios do rei. Quando julga, não transgredirá a sua boca. Peso e balanças justas são do Senhor, obras são todos os pesos da bolsa. A abominação é aos reis que cometerem impiedade, porque com justiça se firmará o trono. Os lábios justos são o contentamento dos reis, e eles amarão ao que fala o que é reto. A ira do rei é mensageiro de morte, mas o homem sábio a evitará. Na alegria do rosto do rei está a vida, e a sua benevolência é como nuvem da chuva tardia. O quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, diga ouro, e adquirir a inteligência é mais excelente do que a prata. O caminho dos retos é se apartar do mal. O que guarda o seu caminho preservará a sua alma. A mina é precedida pela soberba, e a altivez de espírito precede a queda. Melhor é humilhar
o espírito com os humildes do que repartir o despojo com os soberbos. O que prudentemente atenta para o assunto achará o bem, e os que confiam no Senhor é um bem-aventurado. O sábio de coração é chamado prudente, e a doçura de lábios aumentará o saber. Manancial de vida é o entendimento para aqueles que o possuem, mas a instrução dos nécios é pura estultícia. O coração do sábio faz prudente a sua boca e aumenta o saber dos seus lábios. Todos 24. Favor de mel são as palavras suaves, doce para a alma e a saúde para os ossos. Que Deus abençoe a igreja. Se sente então. Com essa leitura, vou saudar todos os irmãos mais uma vez, na gloriosa paz do Senhor. Queremos, irmãos, antes da palavra aqui, de bom grado fazer, certo? Aqui exatamente menção de 2 jovens que estão nos visitando. Esse encontro. Gostaria de pedir a atenção dos irmãos, né? Atentamente à palavra do Senhor, né? Mas antes disso eu queria fazer uma pergunta à igreja, né? Quando alguém chega a você e diz, né? Deus te abençoe, o que é que você diz? Né? Como é que o irmão diz? É isso? Amém. Ou seja, assim, seja, né? Ou seja, seja qual pessoa for, né? Deus te abençoe. Uma palavra bonita, não é verdade, irmãos? Estava agora recentemente e uma pessoa disse assim para mim: Deus está só começando a prosperidade na tua vida. Você entendeu aí? Deus está só começando a prosperidade na tua vida. E o que foi que eu disse? Assim seja. Por quê? A prosperidade, irmãos, é o que mais Deus quer na nossa vida. Você entende isso? Hã? Você sabia que Deus quer todos nós prósperos? Hã? Quando os irmãos aqui primiciam na minha vida como questão de honra, não é por necessidade, né? Os que entendem isso, né? O que é que eu faço? Que essa prosperidade seja contínua na tua vida, né? É bom ou não é? Tem acontecido? Pastor Cássio, tem acontecido isso? Prosperidade não é só ganhar dinheiro, porque tem pessoas que ganham dinheiro e não é próspera. Você sabia disso? Pastor, como é que é isso? Acaba ganhando muito dinheiro e não é próspero? Não é. Primeiro, porque ele não administra bem, né? Quando eu digo não administra bem, não é que ele seja um gastador, muito pelo contrário. Administrar bem, irmão, as coisas que Deus nos dá, é nós termos, né, uma condição de sabedoria através do Espírito Santo, que tudo aquilo que Deus nos dá, a gente sabe usar exatamente como deve ser usado, né? Nas coisas certas. Não é nada de ser mesquinho, não, eu vou aqui guardar porque amanhã pode não ter. Isso é uma falta de confiança ao Senhor, né?
Isso é uma falta até mesmo de fé. E hoje eu trouxe essa palavra aqui, que já está com alguns dias, que a gente tem trazido palavras do Renault, assim, bem assim, conhecidas, né? E eu, pegando aqui Provérbio 16, e aí o que é que este, né, capítulo fala? Até do 16 ao 19, né, há uma conexão, queridos, do homem em relação a Deus, ou seja, do homem com Deus. Do 10 ao 15 de Provérbio, há uma relação do homem com o homem. Você está entendendo? Se você ler Provérbio de 10 a 15, você vai ver que é Deus, né, falando para nós, né, do relacionamento que eu devo ter com meu irmão, ou seja, do homem com o homem, de pessoa para pessoa. Do 16 ao 19, esses capítulos, a gente vai ver que a gente vai entender uma coisa. É exatamente um relacionamento do homem com Deus. É a mesma questão exatamente dos 10 mandamentos. Os 5 primeiros relacionado ao homem com Deus, e os outros nós, homem com homem, ou seja, de pessoa para pessoa. Aí eu olho aqui, quando este capítulo 16 de Provérbios, ele fala sobre o quê? Temor do Senhor e a obediência. Mas pastor, temor não é a mesma coisa de obediência. Mesmo estando na mesma conexão, mas não é a mesma coisa. Você já viu alguém dizer assim, né? Eu vou colocar na minha casa grade todas as portas. Por que ele vai colocar grade em todas as portas? Temendo que alguém venha e roube. Ou seja, eu vou colocar para dar mais segurança. É ou não é? Ou você vai colocar só para a casa ficar mais bonita? Você vai colocar, aí eu agora decidi a colocar grade em todas as portas e janelas. Você está exatamente temendo que venha, por não ter colocado, você possa sofrer algum prejuízo. E o temor ao Senhor é exatamente quando nós entendemos uma coisa, quando, irmãos, né, nós não observamos a sua palavra e não colocamos em prática, nós podemos ou não sofrer algumas consequências. E o temor do Senhor, quando o homem tem o temor do Senhor, ele passa a ter mais cuidado com o que, ou ter cuidado em observar e colocar a sua palavra em prática. Quem entendeu? Ou seja, não é, porque às vezes alguém acha que temor ao Senhor é ter medo dele, não. Muito pelo contrário. Às vezes a pessoa tem medo e é desobediente. Você já viu, né? Aqueles filhos, né, que na verdade tem medo do pai, mas não obedece o pai. Não é isso? Tem esses filhos ou não? Na frente do pai ele é um santo, né? Não é isso? Tem medo, né?
Quando a mãe diz, menino, lá vem o teu pai, o menino fica um santo, a menina fica um santo. Mas quando o pai não está longe, não é a questão de nosso Deus, porque nosso Deus é diferente do homem. Ele está em todo lugar, porque Ele é Deus, amém? Então, e aí vem a questão da obediência ao nosso Deus. E eu escrevi algo aqui para que a gente possa entender esse texto de uma forma bem direta. A respeito exatamente do que nós temos falado hoje, e iremos falar um pouco mais a respeito desse tema. Coloquei aqui os irmãos. Pronto. Vamos ver aqui. Olha só. A palavra de Deus, o que é a palavra de Deus para nós? Que nós aprendemos desde nossos primeiros dias no caminho. A palavra do Senhor, ela é a nossa regra de fé e prática, não é isso? A Bíblia que nós carregamos de casa para a igreja, ou da igreja para casa, o que é que ela é para nós? Nossa regra de fé e prática. É ou não é? Esse livro é a palavra de Deus? Ele não contém, mas ele é a palavra de Deus. Ou seja, é através desse livro que nós somos direcionados, aleluia, a lhe obedecer ou praticar a obediência, né? Inclusive hoje eu creio que todos nós lemos ele hoje, ou não? Mas pode ser sério comigo, quem não leu a Bíblia hoje, levante a mão. Glória a Deus, só um ali, ó. Obrigado pela sua sinceridade, 2. Será que tem mais, hein? Vamos ficar calados, né? Vamos ficar quietos. 2, pelo menos, foram sinceros aqui. 2. Alguns tiveram vergonha de levantar. Pastor, mas vamos lá. Se a regra de fé e prática, essa palavra, ela tem que ser lida todos os dias. Por quê? Porque ela é o que para nós? Alimento. Quem almoçou hoje aqui? Aliás, quem não almoçou, levante a mão. Olha só. Todos almoçaram. Que bênção, né? Quem vai jantar, ou quem jantou, quem vai jantar hoje? Levante a mão. Eles não esquecem de jantar, né? Hein? Que bênção. Pois é. Aqui está também o banquete. Diga banquete. Banquete espiritual. Aqui é alimento. Não para a nossa barriga, mas é alimento para a nossa alma. Quem pode exaltar o Senhor com esse entendimento? Então, e aqui se encontra. E aí agora eu pego esse capítulo 16. Que eu estava pegando aqui o deixo do pastor, né? Trazendo essa palavra nos nossos corações, né? Eu não acredito, irmãos, um crente que é crente em Jesus venha se aborrecer com a palavra de Deus. Eu não acredito, ou seja, eu não quero acreditar que um crente que é lavado, remido, enxaguado,
no sangue de Jesus, ele venha se aborrecer com a palavra de Deus. Pastor Scala falou alguma coisa que não estava na palavra? Diga não. Diga não. Não. E o que nós iremos trazer aqui também é a palavra. A instrução. E aqui a gente pode ver exatamente, amados irmãos, nós temos, olha só, a palavra de Deus, ela é a nossa regra de fé e prática. Temos a saber que o nosso Deus, quando nós falamos em temor ao nosso Deus, nós sabemos que o nosso Deus é um Deus justo, diga justo, a saber que podemos sofrer algumas consequências quando não há este temor dentro da minha vida. Tudo isso, irmãos, passa por onde, pastor? Pela nossa mente. É por isso que o próprio Deus, ele diz o que para Josué? Quando Josué, ele é escolhido para dar continuidade à caminhada para Canaã, uma das palavras que o Senhor disse para Josué que foi: Josué, não deixe de meditar neste livro, mas medita nele de dia e de noite, ou seja, almoça, janta este livro. Amém, queridos? Hoje, os gordinhos aqui, não fiquem com raiva, mas hoje morre mais gente de barriga cheia do que de fome. Diz que não sei quantas pessoas morrem no mundo de fome, não é isso? Mas vocês já ouviram falar que morre mais gente de barriga cheia? Ninguém fala. Certa vez nós estávamos em um congresso no sul, e lá o refeitório era lá em cima, para 500 pessoas, refeitório, a igreja embaixo é refeitório. E lá naquelas bandejas, tem tudo, você pega a bandeja, né, e vai comer. Aí de repente, vem uma voz, a gente está lá embaixo, vem uma voz: fulano de tal está passando mal. Ele pesava mais de 120 quilos. Já tinha comido 3 vezes. E era pastor, viu? A mão de obra foi grande para descer ele, para botar na ambulância. Comeu tanto que passou mal. Eu queria isso, irmãos, era na palavra de Deus. Camarada comer, passar 1 hora comendo, 2 horas comendo. Eu tenho certeza que passar mal você não vai passar. Muito pelo contrário, você vai passar bem. Mas pastor, quando eu começo a orar, quando eu começo a ler a palavra, eu começo a dar sono. Rapaz, é bom para dormir. Eu não sabia. Porque eu vejo falar que tem pessoas que perdem o sono. Pois então vamos, a partir de hoje, quando a gente estiver com sono, vamos ler a palavra de Deus, amém? Né? Tem pessoas que perdem o sono no celular. Quer dormir, deixa o celular e começa a ler a Bíblia. Aí tinha lá irmão que tinha esse problema, o pastor disse: pô, eu vou lhe dar hoje, eu vou lhe dar um método para você ler a Bíblia e não dormir. Diga, pastor, você vai ler a Bíblia em cima do aparelho sanitário de pé. Você vai ler a Bíblia lá no aparelho sanitário
de pé. Se você dormir, meu irmão, pode esquecer. Dá para dormir, Bruno? É isso, gente. E aqui nós podemos ver, amados irmãos, olha só. E aí nós sabemos que, o versículo primeiro, do homem são as disposições de quê? Do coração. Mas do Senhor é a resposta. Ou seja, o que nós entendemos com isso? Eu escrevi algo. Não, olha só, nós como seres humanos podemos fazer planos ou não? É pecado? Não. A gente pode fazer plano. Eu mesmo faço plano. E todos nós fazemos plano. E o bom é que os planos que a gente faz para a gente são planos bons, não é verdade? Mas nós devemos entender uma coisa, queridos. Mas Deus, olha só, escrevi isso aqui, estudando isso, olha só. Fazer plano, beleza. Mas a capacidade de fazer planos, olha só. De ter a capacidade de exercer esses planos, eles passam primeiramente pelo Senhor. Ou seja, se os nossos planos que a gente faz, se eles estão de acordo com a palavra de Deus, diga amém. Né? É pecado fazer? Não, mas que os nossos planos estejam na direção do Senhor, mediante a sua palavra. E aí nós entendemos que isso vai dar certo. Aleluia. E aí nós sabemos que estes planos, eles irão se concretizar, não só dos nossos pensamentos, das nossas preparações, não, mas a última palavra, ela vem de quem? Diga, do Senhor. É aquele louvor que a gente canta aqui, né? Se Deus fizer, é isso? Ele é o quê? Deus. E se não fizer? Ele é o quê? É isso que você entende? Você crê nisso? E tem mais. E continua sendo Deus. Ou seja, isso, irmãos, deve ser exatamente em nossa vida. Aleluia. Porque se ele não fizer, ele continua do mesmo jeito, ele é Deus. Nós que devemos entender por que ele não fez. Com certeza, ele tem um propósito melhor para nós. Amém, queridos? Com certeza tem isso. Né? E nós devemos entender muito bem isso. Louvado seja o nome do Senhor. Todos os caminhos do homem são o quê? Limpos na sua opinião. Não é isso? Mas o Senhor pesa os espíritos, ou seja, a consciência do homem, ele muitas das vezes é cega. Mas, olha só, mediante a palavra de Deus, mediante a palavra do Senhor, isso tudo pode mudar. Porque ele está falando aí do homem comum, do homem que não conhece a palavra do Senhor. Mas nós entendemos que, ao menos que ele esteja iluminado pela palavra de Deus. Ou seja,
todos os caminhos do homem são limpos, segundo seus olhos. Mas isto só será possível, gente, amados, se isso estiver exatamente iluminado pela palavra do Senhor. Pela palavra de Deus. Quem está entendendo? Ou seja, o que você vê que é certo está mediante a palavra do Senhor. Se você vê que por onde você está andando condiz com a palavra do Senhor, se isso está acontecendo, dê glória ao Senhor. Mas isso só pode acontecer se estiver iluminado pela palavra. Porque às vezes as pessoas fazem alguma coisa e achando que está certo. O achismo já é errado. Mas nós devemos ter convicção. E a convicção, isto vem quando nós estamos iluminados pela palavra de Deus. Senhor, eu vou fazer alguma coisa. Eu estou andando por aqui, mas confirma mediante a tua palavra. Não é o que a gente pensa, não é o que na verdade eu estou achando, mas que isso seja confirmado através de quê? Da palavra. Porque a palavra de Deus, o que é que diz em relação a gente ser liberto de todo mal, de todo pecado, de tudo aquilo que a gente era antes? O que é que diz lá em João 8,32? Quem é que traz a liberdade para nós? É a verdade. Quem é a verdade? Diga, Jesus. É o que se encontra aqui. Conhecereis a verdade, conhecereis a palavra, conhecereis Jesus. Quando ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Quem é a verdade para nós? O que é o certo? Diga, Jesus. O que é o certo é a palavra de Deus. É a palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E aí nós podemos entender muito bem isso, queridos e amados irmãos. E nós entendemos também o cristão quase sempre, não vê, seus próprios erros. Quase sempre nós temos uma dificuldade, você deve concordar comigo, de ver os nossos próprios erros. E quando a gente vê os nossos erros, e aí nós temos muitas desculpas para aquilo ali. Em vez de a gente buscar o quê? A misericórdia de Deus, o perdão do Senhor. Às vezes a gente vai aconselhar alguém para melhorar e aquela pessoa começa a se desculpar. Você vai fazer o quê? Você está ali gastando saliva. Irmão, é assim, é assim. Não, mas é porque. Fazer o quê? Como é que tu vai discipular uma pessoa se essa pessoa, ela não quer melhorar? Mas está aqui. Sempre as pessoas não vê os seus próprios erros. Dificilmente. Isso é do homem, irmãos. Principalmente do homem quando ele não tem a direção do Espírito Santo. É uma, mil desculpa. E ele não consegue ver os seus defeitos. E quando
quando vê que é difícil, ele não tem coragem de pedir perdão. Não tem coragem. Mas aqui é o que diz o 2: todos os caminhos do homem são limpos na sua opinião, no que ele acha certo. Mas isto só pode acontecer se estiver iluminado pela palavra do Senhor. Quem pode dar glória a Deus por isso? Mas o Senhor pesa os espíritos, o Senhor, Ele conhece exatamente, aleluia, os nossos caminhos. Veja o que diz aí, queridos. Confia, o 3. Olha só, entenda bem o que é que você está dizendo aí. Confia ao Senhor o quê? E os teus pensamentos serão estabelecidos. Ou seja, o que a gente vai fazer, nós devemos colocar na mão de quem? Diga, do Senhor. Do Senhor. Confia, Senhor, estou fazendo aqui, mas a bênção vem de ti. Amém, queridos? Não é aquela história de alguém, achar que é o tal, achar que o que ele está fazendo, e o resultado vem porque ele se sente muito habilidoso, e não é bem assim, quando nós, na verdade, temos a direção da palavra de Deus. Confia ao Senhor as tuas obras, ou seja, tudo que eu for fazer, tudo que nós vamos fazer, devemos colocar na mão de quem? Do Senhor. Se eu colocar na mão do Senhor, meu irmão, depois eu não vou cobrar de ninguém. Eu fiz alguma coisa de bom para fulano de tal, e fulano de tal não deu a mínima. Por quê? Porque você colocou nas mãos do, diga, homem. Você quis receber louvor de quem? De quem? Do homem. Eu faço tanto nessa igreja e até hoje não fui recompensado. E nem vai ser. Se estiver esperando de mim. Quem está entendendo? Mas se nós estamos fazendo essas obras, têm sido colocadas nas mãos do Senhor. Amém, queridos? Aí os teus pensamentos serão, diga, estabelecidos. Amém, queridos? Ou seja, estes planos vêm de Deus. E nós podemos ver que agora, agora a gente pode, nós vamos se deleitar na aprovação do Senhor. Tudo que nós vamos fazer, seja na igreja, seja para você, na sua casa, no seu trabalho, coloca nas mãos do Senhor. Confia ao Senhor as tuas obras. Ou seja, elas serão bem executadas, e também serão, os teus pensamentos serão o quê? Estabelecidos. Quem pode dar glória ao Senhor? De uma forma aprovada. Veja o que diz o 4. Todas as coisas são de quem? Tem feito o Senhor? Todas as coisas tem feito o Senhor para si mesmo. Até o ímpio para o dia mau. Meu Deus, tudo que Deus fez é para ele. Até o homem. Ele fez nós para quê, irmãos? Só para viver aqui na terra? Tudo que o Senhor fez é para ele, ou seja, para o seu louvor.
ímpio, olha só, até o ímpio, Deus fez para ele. Por quê? Porque o ímpio será colocado exatamente no meio daqueles que irão ser julgados. Não é propósito, mas tudo que Deus fez foi para Ele mesmo. Tudo que há na terra não é dele. Quem está entendendo? Você está entendendo mesmo? Ou seja, e aí a gente pode ver exatamente isso de uma forma bem honesta, bem detalhada, queridos. E olha só então. Porque o plano de Deus foi projetado por Ele e para Ele mesmo. Neste plano está o que? A verdade de que os ímpios sofrerão por sua maldade, a menos que venham se arrepender. Porque Deus, Ele é um Deus justo. E é o que nós entendemos mediante a palavra do Senhor. Coloca o 5 aí, por favor. A abominação é para o Senhor, o que, irmãos? Todos altivos de coração, ainda que ele junte mão a mão, não ficará o quê? Diga, impune. Não ficará impune. Deixa aí. Essa palavra altiva aí é a mesma coisa da palavra soberbo. O soberbo. A abominação é para o Senhor todo soberbo de coração. Ainda que ele se junte a mão, não ficará impune. Onde isso aconteceu, essa soberba? Lá no céu. Todo soberbo é orgulhoso, que está na mesma classe. Um orgulho. O que foi que Luzbel falou lá para aqueles que se aliaram a ele? Que ia fazer o seu trono acima do trono de Deus. Todo soberbo e orgulhoso, sempre ele quer estar por cima. O soberbo e o orgulhoso, irmãos, ele tem a maior dificuldade, sabe de quê? De servir. O que foi que Luzbel quis? Ele quis comandar. E comandar dentro da inveja, da soberba. E a inveja, a soberba, ela traz uma coisa que isso não deve acontecer na igreja, que é a divisão. A soberba traz isso. A soberba e o orgulho, sempre ela está formando grupo com o mesmo pensamento do seu líder. O que aconteceu lá no céu, mas a gente vê o que aconteceu com ele, né? Jesus não desceu ele do céu, jogou, né? Juntamente com todos aqueles que se aliaram. Ainda que ele se junte a mão, não ficará impune. Ou seja, por quê? Porque o nosso Deus é um Deus justo. Diga, Deus é um Deus justo. Poucas pessoas irão ser encontradas na terra como justos. Mas se tem
alguém que nós iremos encontrar com certeza justo, esse se chama Deus. Ele é um Deus justo. Ele é um Deus misericordioso, é um Deus de amor, mas está sobre ele a sua justiça. O seu julgamento é um julgamento com justiça. Ele pune com o quê? Diga, com justiça. Veja o que diz aí Provérbio 6:17, por favor. Olhos altivos e língua mentirosa, e mãos que derramam sangue inocente. Veja o que diz aí também 8:13 de Provérbio, por favor. O temor do Senhor é o quê? É aborrecer o quê, irmãos? O mal. A soberba e a arrogância e o mal caminham, e a boca perversa aborreço. Você está entendendo aí? Diga, vai embora, soberba. Se é que tu esteja aqui. Ah, não. Então, mas é o que diz a palavra do Senhor: o temor do Senhor é aborrecer o mal. Ou seja, como é que eu demonstro temer ao Senhor? É quando eu não me alio o mal. Que foi que Deus disse para Jó? Aliás, para Satanás de Jó. Quem se lembra? Tu viste o meu servo Jó? Aí o próprio Deus, ele diz: quem era Jó? Qual era as qualidades de Jó? Homem íntegro, reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Deus não disse: tu viu o servo Jó? Não. Tu viu o meu servo Jó. Ou seja, servo é aquele que serve. Ou seja, o meu servo, ou seja, Deus, ele me serve, por isso que ele é meu servo. Aí o diabo, né? Ele não fica quieto, mas também tu cobriste o homem de bens. O homem lá na terra é o mais rico ali daquela região. Olha só como o diabo é astuto, né? Mas aí, o temor do Senhor é aborrecer o mal. Teme ao Senhor, não se abrace com o mal. Amém, irmãos? Toda maldade, tudo aquilo que alguém atenta a falar mal de outra pessoa, a fazer aquele com o meu irmão, diga não, porque a igreja, ela tem esta marca: temor e obediência ao Senhor. Você está entendendo isso? Amém? Veja o que diz aí o 7, por favor. Até terminar pelos carros. Você tomou meu tempo, agora eu vou tomar o seu. Amém? Glória a Deus. Olha só, irmãos, não é isso não, estou brincando. Carlos é uma benção. Olha só. Sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, olha só, sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, até os seus inimigos fazem que tenham paz com ele. Esta palavra, querido, em relação a Israel, Deus
Deus tinha dito para Israel: se eles andassem no temor, nos caminhos do Senhor, os inimigos irão, Israel ia passar, e os seus inimigos irão, na verdade, olhar para eles, e não iriam, na verdade, atentar nem o mal. Ou seja, Deus ia lhe dar livramento. Amém, queridos? E hoje, a igreja do Novo Testamento, a igreja da aliança, da nova aliança que somos nós, o que é que está acontecendo no Brasil e no mundo? A igreja, ela precisa de um partido político para lhe defender? Hein? Hein, irmão? Ela precisa? Hein, queridos? Ela precisa de um governo aqui para defender a igreja? Hein? Não. O que Deus quer da igreja é que nós continuaremos fiel ao Senhor. A igreja, ela não precisa de homens para dar continuidade. O que Deus quer da igreja é que a igreja venha temer e venha obedecer o Senhor. E aí vem a luta, vem a perseguição, mas a igreja, ela continua de quê? Diga de pé. Como você vai ficar agora em nome de Jesus?